No vídeo de hoje, eu vou te apresentar os principais fatores de risco da doença de Alzheimer. E além de aprender quais são eles, eu vou te ensinar o que fazer para prevenir ou retardar o máximo a manifestação dessa terrível doença. Estima-se que 50 milhões de pessoas em todo o mundo vivam com demências. Para você ter uma ideia, isso é aproximadamente a população de toda a região nordeste do Brasil. Entre as demências, a doença de Alzheimer é considerada a principal, pois representa cerca de 70% dos casos. No Brasil, cerca de 1,2 milhão de pessoas vivem nessa condição. Por isso, eu listei 5 fatores de risco para essa doença, na ordem do menos para o mais importante, e passo a apresentar para vocês a partir de agora. Histórico familiar. Um dos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento da doença de Alzheimer é o histórico familiar. Indivíduos com parentes de primeiro grau, como pais ou irmãos que tiveram a doença, têm um risco ligeiramente aumentado de desenvolver a condição. Embora nem todas as formas de Alzheimer tenham um componente genético, há uma influência significativa dos genes na sua manifestação. Mas não é para se desesperar agora, caso tenha alguém na sua família que tenha essa demência. Como eu disse, este é o fator menos importante dessa lista e não significa uma sentença de doença de Alzheimer para você. Ao final da lista, eu vou trazer as recomendações para diminuir as chances de desenvolver a demência e elas valem para todos os fatores de risco. Traumatismo craniano. Traumas na cabeça, especialmente lesões cerebrais graves, foram associados a um risco aumentado de desenvolver a doença de Alzheimer. Estudos científicos demonstraram que uma lesão cerebral grave, como as que ocorrem em acidentes de trânsito, quedas graves ou outras situações traumáticas, pode aumentar significativamente o risco de desenvolver a doença no futuro. Acredita-se que o dano causado no cérebro durante o trauma desencadeie um processo neurodegenerativo. Estilo de vida não saudável. Hábitos não saudáveis como dieta pobre em nutrientes, falta de exercício físico, tabagismo e consumo excessivo de álcool têm sido associados a um fator de risco aumentado de desenvolver a doença de Alzheimer. Gente, eu costumo dizer que aqui é o ponto onde a pessoa tem mais controle sobre a doença, pois ela, infelizmente, ainda não tem cura e este fator de risco está unicamente associado às suas próprias escolhas pessoais, de como você vai viver a sua vida. Por isso, eu recomendo simplesmente ter responsabilidade. Doenças crônicas. Condições de saúde crônicas, como diabetes, hipertensão arterial e obesidade, também podem aumentar o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Estudos têm demonstrado que o diabetes do tipo 2 está associado a um risco de desenvolvimento da demência. Isso porque a resistência à insulina pode desencadear processos que danificam os vasos sanguíneos e aumenta a inflamação no cérebro, contribuindo para o desenvolvimento da doença. Da mesma forma, a hipertensão arterial, se não controlada, pode prejudicar os vasos sanguíneos, causando danos ao cérebro ao longo do tempo. Por isso é muito importante que ela se mantenha controlada. A obesidade, por sua vez, tem sido associada ao maior risco de Alzheimer. A gordura abdominal, em particular, tem sido identificada como fator de risco significativo. Idade avançada. O risco de desenvolver doença de Alzheimer aumenta com o passar dos anos. A grande maioria das pessoas diagnosticadas tem mais de 65 anos. Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, a incidência da doença está aumentando, tornando a idade um fator de risco significativo. Embora a doença não seja uma parte inevitável do envelhecimento, o avanço da idade é, de longe, o fator de risco mais importante para a doença. A probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer dobra a cada 5 anos depois dos 65 anos de idade. E acima dos 85 anos, 1/3 da população está sujeito a este risco. Portanto, é fundamental que com o avanço da idade estejamos atentos aos sinais e sintomas da doença de Alzheimer e adotemos um estilo de vida que possa reduzir os riscos de desenvolvê-lo. Vamos então às recomendações. Começando com a mais acessível de todas, gente: ter um estilo de vida saudável. É preciso continuar batendo nessa tecla. Ter uma boa alimentação, balanceada, rica em nutrientes e praticar atividade física regularmente. Isso vai controlar seu peso, evitar a obesidade, controlar sua pressão arterial e evitar diabetes. Isso ajuda todos os casos que eu citei até aqui. Com relação ao traumatismo craniano, é muito importante usar cinto de segurança quando estiver no trânsito, usar equipamento de segurança individual no seu ambiente de trabalho e usar equipamentos de proteção durante a prática de esporte. Tudo isso para proteger a cabeça e evitar lesões no cérebro em caso de acidentes.
E para quem já estiver com uma idade mais avançada, fazer um acompanhamento constante com o neurologista para caso a doença venha a se desenvolver, que seja detectada o mais precocemente possível, para que o médico possa retardar o avanço dessa demência e proporcionar qualidade de vida para o paciente. Gente, e aos poucos o nosso canal está crescendo. Eu estou muito feliz de ter esse espaço para transmitir conhecimento para vocês. Então, se vocês puderem retribuir, é de graça, é muito fácil, muito rápido, basta curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Se você costuma me assistir pela televisão, tem esse QR Code para te ajudar a se inscrever no canal. Basta apontar a câmera do seu celular para ele, que você será direcionado. Tem muito mais conteúdo de neurologia para você assistir no canal. Eles estão sendo recomendados para você nesse momento por aqui. Muito obrigada por ter assistido até o final. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.